Fala, galerinha, muito bom dia, bom dia, bom dia. Bora para o nosso estudo aí do mercado americano, né? Onde a gente vai falar aí dos principais índices e quais as perspectivas aí que a gente tem para o dia de hoje. Antes, já pedindo, né, para deixar aquele likezinho, curtir o canal aí, que eu sei que é o que faz a diferença para ajudar cada vez mais pessoas. Então, bora ajudar o canal, que eu tenho certeza que isso vai fazer diferença na vida de alguém. E bora aproveitar, né? Só lembrando, a Apex esse mês está com a promoção de 80% no teste, na renovação, e você tem ainda o One Day Pass, que é você poder passar no teste em apenas um dia, sem precisar operar os 7 dias que eles exigem. Então, bora aproveitar que tem todo mês de abril aí para vocês colocarem contas para dentro, né? A gente aproveitar e saber que na Apex, essa é a melhor forma, né? Você colocar várias contas para dentro e depois você replicar essas contas e fazer dinheiro multiplicar em dólar, galera. Isso é a grande sacada dessa mesa proprietária, certo? Então o link tá aí na descrição, tá no nosso grupo do Telegram. Bora lá que esse é a grande virada para 2024 aí para você fugir da B3 e operar no mercado mais líquido do mundo, o mercado americano, os índices americanos. E bora falar do Nasdaq, né? Vamos começar com o Nasdaq aqui, gente, sempre fazendo aqui nas segundas-feiras o nosso gráfico de 60 minutos, né? O gráfico de 1 hora, onde a gente pode perceber, inclusive nesse gráfico de 1 hora, a situação que o preço está, né? Nós temos aqui a área prêmio, área desconto, e exatamente na zona de equilíbrio, ou seja, ele está no meio do caminho, né? Fez uma movimentação de pullback nesse movimento aqui, chegou aqui nessa região de demanda e reagiu fortemente. Qual que é a nossa expectativa agora, né? Se a gente for levar em consideração o nosso padrão operacional, né, que a gente diz, a gente esperaria por alguma operação, se fosse pensar numa venda, já que ele está fazendo estruturas de baixa, seria na extremidade, né? Seria na volta do teste aqui. Porém, quando a gente olha no time frame grande, a gente percebe que ele está claramente em uma tendência de alta. Então, o que seria o mais plausível, né? Oportunidades depois do rompimento, né? A gente sabe que o preço ele depende dessas movimentações. Aqui nós vemos que ele no 4 horas ele chegou na região de demanda e está subindo. Então, o que eu esperaria, né? Apesar de ele estar numa região muito ruim para se operar, eu acredito que esse preço venha a testar pelo menos essas regiões aqui de cima. E aí é o que eu falo para todo mundo, né? Você vê a expectativa, né? A gente vê aqui, ó, já no gráfico de 60 minutos uma reação que ele está tendo. Ele teve esse candle vendedor aqui no 60, onde ele capturou a liquidez e já está voltando. Ou seja, você pode ter uma oportunidade de pegar um trade até lá em cima. O que você tem que ver é o tamanho do seu risco-retorno, não se esquecendo nunca que a gente está no meio de caminho, e no meio de caminho ele pode, inclusive, ainda fazer movimentos erráticos até ir nos determinados alvos, né? E também está atento aí tudo que está acontecendo para não ser pego de surpresa, tá? Então, no gráfico de 1 hora, a gente percebe que ele está tendo reações aqui na mínima, possivelmente querendo ir buscar movimentos superiores. E a gente percebe isso aqui, ó. Nós tivemos esse movimento no 15 minutos, onde ele fez esse sweep aqui, bem no fundo, e isso caracteriza agora, pelo menos, um teste aqui nessa região, que será bastante possível. Mas, claro, não é porque eu estou falando do estudo que vocês vão pegar e sair comprando no meio do caminho, fazendo besteira, né? Se você percebem no 15 minutos, nós temos
zona de equilíbrio do 15 dentro da zona de equilíbrio do 60, ou seja, uma região extremamente perigosa para se operar, tá? Então tenham paciência, porque a hora que o preço desce de um lado, né, vocês não precisam ter pressa. A hora que o preço sair desse range aqui, são movimentos objetivos, né? E nós temos alvos, tá? Para cima e temos alvos para baixo, bem generosos aí para aproveitar, beleza? Então fiquem atentos em relação a isso. S&P, mesma coisa, tá? Olha só, mesma situação do S&P e do Nasdaq. Eu não vou nem me alongar muito na análise, porque a situação dos dois é exatamente a mesma. Então, tudo aquilo que eu falei do Nasdaq se torna válido para o S&P. Então aproveitem, né? Prestem atenção, o preço está no meio de caminho, muito cuidado com qualquer tomada de decisão e vamos aí na expectativa de que o preço venha testar essas regiões, tá? Apesar de ele ter feito boss aqui, ele ainda tem caminho aqui para seguir e a gente não pode esquecer daquele mesmo roteiro que eu falei do Nasdaq, tá? A tendência é de alta no gráfico de 4 horas, no gráfico de diário, né, do diário, o preço está em tendência de alta. E quando você olha no gráfico de 4 horas, você vê aqui o spinning top e a rejeição do candle já querendo buscar os níveis superiores, tá? Então, esse candle aqui gigantesco pode ter sido a exaustão para ele ter ido, inclusive, ele aqui, ó, tocar no order block do 4 horas. Certo? Então, no índice, no S&P, era isso que a gente tinha. Vamos falar Dow Jones, né? O Dow Jones ele tá um pouquinho diferente, apesar de estar numa tendência de alta. A situação é parecida, tá? O que que a gente tem de diferença aqui para o Dow Jones? É que o Dow Jones ele tá com uma predisposição, vamos dizer assim, né? Naquele gráfico de uma hora, a vir testar esses níveis aqui de baixo. Então, aqui eu tenho liquidez, tá? Ele está subindo. Ou seja, a situação é a mesma. A diferença é que o Dow Jones nessa região aqui, ele pode sim aí dar aquela venda que a gente espera, né? Diferente do Nasdaq e do S&P, que ainda continua em tendência de alta. Aqui nós tivemos uma quebra de estrutura e a gente teve essa captura de liquidez. Então, quando a gente tem isso, agora ele volta, volta para pegar a liquidez e aí ele reage. Agora, se depois dessa reação ele vai vir aqui ou simplesmente vai fazer um pullback para continuar, aí quem determina é o preço e a soberania do mercado. Mas no Dow Jones a gente também tem o cenário de compra, visto que nele, inclusive, a gente não está, visto que nele a gente está abaixo da zona de equilíbrio, né? Então, diferente do Nasdaq e do S&P, no Dow Jones a ponto de equilíbrio ainda está aqui. Então, aqui a gente ainda está numa região de demanda no Dow Jones, tá? Então, isso nos dá uma certa possibilidade de pegar trades até lá em cima, certo? Porque sim, lá é o ponto de oferta e aqui tem muito dinheiro preso, tem muita liquidez aqui nessa região. Por isso mesmo a gente tem que estar atento a uma movimentação nesse sentido, se for o caso. Então, esperto por vendas aqui, tá? Aqui é região de demanda de uma hora, muita atenção aí para não tentar arriscar vender numa região barata. Esperar que seja assim, ó, para vender nas regiões pelo menos lá de cima, certo? E para a gente finalizar, bora falar do euro, né? Euro engatou a tendência de baixa, né? Veio fazer essa captura de liquidez aqui sexta-feira,
onde ele deu a venda, chegou na zona de liquidez e deu uma bela de uma venda. E agora, percebam que ele está aqui, ó. Ele fez esse sweep, não chegou no order block que a gente tinha marcado, não só que a gente tinha marcado, mas o order block foi o último, esse candle de volume, que depois a gente teve um movimento brusco. Então, o que vocês têm que estar atentos aqui é por uma... Olha que ele sair desse range aqui, tá? Existe sim, existe uma grande chance dele vir testar aqui novamente, né? Porque isso aqui é um choque ou captura de liquidez. Para que ele seja confirmado como choque, é aquilo que eu sempre explico, eu sempre ensino no treinamento, né? Ele tem que vir aqui, negar fundo, subir e fazer um boss aqui nessa região. Aí sim você tem uma confirmação de que isso daqui é um choque. Caso contrário, se ele continuar o rumo dele para baixo, isso aqui foi só uma captura de liquidez. Essa leitura, turma, ela é fundamental para a tomada de decisão, tá? E olha só, a gente tá numa situação onde o euro no gráfico de 4 horas, aqui eu vou deixar marcado, inclusive esse aqui é o order block do 4 horas, ó. Existe uma grande chance dele vir buscar liquidez nesse ponto aqui agora, tá? Por quê? Porque aqui, ó, todo mundo que tá nessa operação comprada, o stop tá aqui atrás. Então, existe sim uma grande chance dele vir aqui buscar essa liquidez, visto que quando a gente tira o zoom do gráfico, a tendência do euro ela é lateral baixista, ou seja, topo, fez o choque no gráfico diário, voltou para testar e agora está no movimento querendo vir testar níveis inferiores, tá vendo? Nós tivemos um choque aqui, eu nem considero isso aqui, tá? Isso aqui é um rally, base rally, para mim o choque é aqui embaixo, no gráfico diário. Isso aqui não é nem 4 horas, né? Isso aqui é gráfico diário, só tá no gráfico de 4 horas. Mas aqui, e a gente tem aqui o trade de confirmação do 4 horas e essa descida que está indo. Ou seja, nós temos 4 horas e 60 minutos e diário para baixo. Então tem que ter muito cuidado com qualquer operação compradora, tá? O ideal agora no euro é esperar ele chegar nos melhores pontos vendedores para estar operando a favor do movimento. E quando a gente olha aqui o 4 horas, olha onde está o ponto favorável. Nós temos esse order block do 4 horas aqui, que ele pode inclusive não chegar pela força do mercado, porque assim, ó, olha o ponto de liquidez que foi deixado aqui e o imbalance, onde ele vê exatamente da entrada no imbalance. Então, até pode seguir direto. Por isso que eu falo que essa região aqui é perigosa, tá? Ó, o equilíbrio está numa região de demanda, né, do 4 horas. Então, o ideal seria isso daqui, tá? Tomar decisão vendedor aqui. A não ser que daqui ele baixe, não consiga perder níveis, né? E aí aqui podendo dar nessa região aqui a continuidade da venda para ir buscar os níveis lá de baixo, beleza? Então, turminha, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigado por mais esse estudo. Espero que vocês tenham uma semana abençoada, uma semana de muitos gains e muita vitória no trade. Um grande abraço a todos e até o nosso estudo da noite na B3.